Oi, gente, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome de Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente em nome de Jesus. Amados, o tema da mensagem de hoje é não seja cúmplice. Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem poderosa que o Senhor tem ministrado no meu coração para essa semana. E eu creio que através desse vídeo o Senhor vai falar com você. E eu oro para que esse vídeo seja uma semente fértil e venha dar muitos frutos na tua vida, em nome de Jesus. Bom, gente, quando falamos de vida cristã, um dos principais pensamentos que vem à mente e um dos grandes desafios que para nós, como exemplos de Cristo aqui na Terra, a seguir, que devemos demonstrar, é a vida em santidade. É como nós lidamos com os nossos problemas, com as aflições dos dia a dia, enfrentando os desafios, mantendo constantemente uma vida em santidade. Então, o principal desafio para nós é a luta contra o pecado. Então, todos os dias iremos enfrentar desafios para testar se de fato nós estamos vivendo segundo a sua palavra e segundo os seus mandamentos. Então, constantemente, diariamente, nós lidamos com aflições, principalmente com batalhas contra nós mesmos. A pior batalha, o principal desafio na vida de um cristão é a luta contra a carne e o espírito, é a luta onde você enfrenta o seu próprio eu. Então o pecado é o maior desafio para nós cristãos, ou melhor dizendo, a maior batalha que nós vamos enfrentar durante toda a nossa vida, toda a nossa caminhada aqui neste mundo, nessa terra. Só que quando falamos de pecado, nós temos que ter a atenção de que pecado não é somente aquilo que eu diretamente cometo, quando faço ou contra mim mesmo, contra o meu próprio corpo, ou contra o meu semelhante. Porém, todas as vezes que nós negligenciamos um pecado de alguém que está ao nosso redor, e que nós tornamos esse pecado como algo banal, essa negligência, essa cumplicidade, passa a ser pecado sobre as nossas vidas também. Então não pense você que só porque você não cometeu um pecado, isso significa que você está vivendo uma vida em santidade. Porque para um cristão que tem uma vida segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor, existem muitos outros desafios, senão aquele que ele enfrenta diretamente com ele mesmo. Mas existem batalhas, existem provas, provações que nós vamos enfrentar e não está diretamente relacionada a nós. E mesmo assim, temos que ter atenção, temos que ter um cuidado para que isso não seja um meio, uma pedra de tropeço, para que a gente venha se afastar do nosso propósito, do nosso chamado, ou nos distanciar daquilo que a palavra de Deus nos exige como mandamentos a seguir. E através desse vídeo eu gostaria de compartilhar para você como a cumplicidade em alguns assuntos podem ser um perigo na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus. Porque todas as vezes que você se torna conivente, você é tão culpado como a pessoa que o cometeu. Então, para que fique mais claro essa mensagem, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 12 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os seus deveres sacerdotais. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, no caldeirão, ou na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Porém, se o homem lhe dissesse: Deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, nesse texto aqui de 2 Samuel, a palavra de Deus está relatando justamente sobre a história dos 2 filhos de Eli. Eli era um sacerdote que Deus havia separado para cuidar do seu templo. E a palavra diz que ele teve 2 filhos. E, consequentemente, esses 2 filhos de Eli também haviam sido separados para serem sacerdotes, para servir diante do Senhor. Porque eles vinham de uma linhagem sacerdotal. Então, todos os filhos de sacerdotes,
exerciam um papel sacerdotal. Só que a palavra de Deus diz que os filhos de Eli não atuavam da maneira que Deus desejava. Eles praticavam todo tipo de maldade, de pecado, de imoralidade na sociedade e durante o tempo de serviço ao Senhor. E a palavra diz que isso não estava agradando ao Senhor, que toda aquela imundície, pecado, imoralidade que eles cometiam já tinham subido ao Senhor e o Senhor não estava mais se agradando daquilo. E a palavra diz que o povo dessa cidade comunicava a Eli do pecado dos seus filhos. Porém, a palavra de Deus nos demonstra que Eli era conivente a esses dois jovens, por serem os seus filhos. Então Eli constantemente passava pano para o pecado dos seus filhos, não exercendo a autoridade sacerdotal que a ele havia sido confiada pelo Senhor, e muito menos o papel de pai. Então Eli errou duas vezes. Primeiro, por não atuar com a autoridade que havia sido entregada em suas mãos pelo Senhor como sacerdote. E a segunda, que mesmo assim ele como pai também não atuou da maneira que Deus esperava de Eli. Então, consequentemente, Eli estava sendo conivente, cúmplice de todo o pecado que os seus dois filhos estavam cometendo diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o pecado foi crescendo de uma tal maneira que Deus enviou um profeta para falar, para avisar de tudo que iria acontecer por conta da sua conivência, da maneira que ele estava sendo cúmplice ao pecado dos seus filhos. Então, quando nós damos sequência a esse texto, a partir do versículo 27 até o versículo 29, você vai ver a mensagem que Deus, através de um dos seus profetas, entrega ao sacerdote Eli, dizendo a ele tudo que ele e os seus filhos iriam sofrer por conta dos seus pecados. E é muito forte essa mensagem, esse texto, porque quando Deus, usando o seu profeta, vai falar com Eli, Deus deixa claro que o pecado era de todos eles, tanto de Eli quanto dos seus filhos. E aí fica aquele questionamento, por que que Deus estava acusando Eli do pecado que os seus filhos estavam cometendo, porque diretamente não foi Eli que de fato cometeu aqueles pecados. Mas é aí que a palavra, é revelada, que Deus revela do porquê que ele, quando vai falar sobre o pecado, inclui todos esses três personagens na mesma panela, no mesmo contexto, porque Eli estava sendo conivente com aquele pecado. E é por isso que o tema dessa mensagem foi não seja cúmplice. Porque da maneira que você se alinha com a palavra de Deus, ela demonstra que você passa também a ser responsável por aqueles que estão à tua volta. Então, se você vê alguém pecando, alguém cometendo pecado, seja qual for o pecado, e você passa a tampar os seus olhos àquilo, sabendo que você conhece a palavra de Deus e que aquela atitude é reprovável diante do Senhor e você não faz nada, o pecado daquela pessoa passa a ser também a sua responsabilidade. A condenação que virá sobre aquela pessoa também virá sobre você. Então, quanto mais você se aprofunda no conhecimento da palavra, quanto mais você se alinha à palavra de Deus, você entende que, da maneira que você cresce em conhecimento, que você cresce em intimidade, que você cresce em relacionamento, as prioridades, ou melhor dizendo, as necessidades e as obrigações passam a ser cada vez maiores. Manter esse relacionamento concretizado, santo, essa intimidade constante e perseverante, porque as dificuldades vão aumentando. Então Eli aqui, de fato, não estava cometendo os pecados que os seus filhos, mas ele estava sendo conivente, porque todas as vezes que esses jovens cometiam pecado, o povo vinha e denunciava Eli. Mas Eli não fazia exatamente nada com aqueles dois jovens. Você vai ver que há um dado momento que ele apenas conversa com seus filhos, mas você não vai ver ele instruindo os seus filhos da maneira que eles deveriam se comportar. Você não vai ver ele corrigindo e exortando os seus filhos, ou castigando da maneira como a palavra de Deus instruía que os pais fizessem com seus filhos, caso eles cometessem tais abominações, tais pecados. Então os filhos de Eli continuaram a pecar, e o mais forte é que eles serviam no templo, diante do Senhor. E aí chega um dado momento que o pecado já está tão abundante, tão grande, que Deus não suporta mais. E é aí que Deus envia o profeta para falar com Eli. E olha o que Deus fala através do profeta Eli. Versículo 27 a 29 do capítulo 2. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando ele estava no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Subi ao meu altar, queimar incensos e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas.
E esse era um dos piores pecados que os filhos de Eli cometiam. Eles não esperavam a oferta ficar pronta. Eles queriam a carne crua. Mas Deus havia ordenado que era só depois que a carne cozinhasse, que só assim eles poderiam pegar da oferta. Mas os filhos de Eli não esperavam. E eles obrigavam ainda aqueles que estavam ofertando a entregarem, sob ameaças. E aí que vem a mensagem mais forte que aquele profeta disse a Eli. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Olha que tremendo. Deus aqui está dizendo, vocês pecaram contra mim. Vocês zombam dos meus sacrifícios, das minhas ofertas. Vocês estão escolhendo as melhores partes, sendo que essas é da minha propriedade. Então Deus aqui está apontando para Eli que ele também está sendo responsabilizado porque ele havia agido até aquele momento com conivência. Ele estava sendo cúmplice de todos os pecados dos seus filhos, porque ele não instruiu, não educou e não exortou da maneira que Deus esperava que ele havia feito. E usando esse profeta, Deus havia falado para ele, olha, eu vou cortar toda a sua descendência. Vocês não irão mais me servir no templo. Vou tirar todos vocês da minha presença. E esse aqui foi um aviso de morte. Deus estava dizendo para Eli, eu vou ceifar todos aqueles que da tua descendência têm me servido com zombaria, com pecado, sem reverência, sem temor. E conforme vamos lendo, você vai compreendendo por que Deus entrega essa mensagem para Eli. Então, através desse texto, fica claro que todas as vezes que eu e você, diante de uma situação onde uma pessoa está cometendo algo que desagrada ao Senhor, que vai contra a sua palavra, e a gente passa com os olhos fechados a essa situação, a gente ignora esse fato, a gente passa pano para isso, nós seremos responsabilizados. Diante do Senhor, estamos cometendo o mesmo pecado. Porque nós, como cristãos, nós, como filhos do Senhor, nós que fomos separados para servir a Ele, para ser chamados de filhos, temos a obrigação que, diante de qualquer pessoa que está cometendo algo que desagrada o Senhor, é destruir aquela pessoa no caminho certo que ela deve seguir. Seja através de uma exortação, seja através de um aconselhamento. Independente da maneira que seja, nós precisamos também nos responsabilizar por aquela alma. Não há egoísmo dentro do cristianismo. Não existe esse pensamento de que a minha salvação que importa, dane-se a vida do outro ou a salvação do outro. Não. A palavra do Senhor diz que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos nos preocupar conosco, sim, mas também com aqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos ver que as pessoas estão neste mundo cometendo pecado e fechar os nossos olhos para isso. Que tipo de evangelho é esse que nós iremos pregar, vivenciar e demonstrar através das nossas vidas? Ou pior ainda, como que essa pessoa vai mudar os seus hábitos, as suas atitudes, se ninguém chega até ela e diz que aquilo que ela está fazendo é algo que desagrada ao seu Criador, ao Senhor? Então nós precisamos abrir os nossos olhos, porque muitas das vezes o Senhor nos coloca diante de situações como essa, no meio de pessoas que estão cometendo pecados, abominações, coisas que desagradam a Ele. Mas o Senhor nos coloca diante dessas pessoas para que nós sejamos meios, portas, para que o Senhor atue nessa vida para salvar. Mas se a gente atua de uma forma diferente, se a gente passa a fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos, trocar de calçada como uma forma de não nos meter naquele assunto, para o Senhor, nós seremos tão culpados, porque vendo o outro cometendo pecado, vendo o outro cometendo algo abominável e não fazer nada, não ensinar, instruir, para o Senhor é como se nós estivéssemos cometendo da mesma forma. Foi assim com Eli. Não foi Eli que de fato cometeu aqueles pecados. Não foi Eli que de uma forma desonrosa tomava as ofertas do Senhor, daqueles que a sacrificavam no templo. Não era Eli que de fato cometia todo tipo de imoralidade, mesmo trabalhando no serviço sacerdotal ao Senhor. Mas todas as vezes que ele, sabendo do pecado do seu semelhante, principalmente dos seus filhos, ele tampava os seus olhos e ouvidos e não os instruía e os corrigia como o Senhor desejava, ele passa a ser culpado daqueles pecados. E é assim comigo e com você. Por isso, não seja cúmplice, não seja conivente,
do pecado daqueles que estão à tua volta. Deus nos chamou para sermos diferentes, para que eu e você seja sal e luz nessa terra, para que eu e você sejamos luzeiros neste mundo de trevas. Então, como alguém que está em treva vai conseguir enxergar algo diferente daquele lugar onde ela vive se eu e você não for luz até ela? Se eu e você não for luz para ela? Como alguém vai entender que aquilo que ela está cometendo, fazendo, é algo abominável diante do Senhor, se ela não for instruída, ensinada, direcionada sobre aquilo? Então, se você é o tipo de pessoa que não se importa com a vida do outro, por achar que não é tua obrigação ou que não é problema seu, o Senhor, através desse texto, está deixando claro: você também é responsável. Então comece a abrir os seus olhos, comece a observar. Será que no teu convívio, no teu meio social, meio familiar, não tem pessoas cometendo coisas que desagradam o Senhor? Comece a ser referência. Comece a ser o meio pelo qual o Senhor vai ensinar essas pessoas a andar no caminho que Ele deseja para cada uma delas. Viver uma vida de santidade é também ensinar outras pessoas a serem santas. Viver uma vida de relacionamento com Deus é também ensinar outras pessoas a viverem essa vida de relacionamento. Viver uma vida de comunhão com Deus é ensinar outras pessoas a viver uma vida de comunhão. Viver uma vida pura e santa é ensinar outras pessoas a viverem da mesma maneira. O Senhor chamou a mim e você para sermos influências neste mundo. Para a gente influenciar aqueles a quem nós conhecemos, a conhecer o Senhor Jesus e a viver uma vida de relacionamento e santidade com Ele, como Ele espera de cada um de nós. Então não feche mais os teus olhos, não tampe mais os teus ouvidos, porque se você pensar dessa maneira, tenha certeza que Deus irá cobrar de você. Às vezes que Deus colocou você diante de situações, de erros, de falhas de pessoas que estão à tua volta, para que você as instruísse, as corrigisse, as ensinasse, e que se você não tenha feito nada, você vai ser responsabilizado por cada uma delas e por cada uma das suas atitudes e ações. Amém? Então não seja cúmplice, não seja conivente com o pecado daqueles que estão à tua volta. Amém? E essa era a mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração, que esse vídeo edifica a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.